paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Graças a Deus por essa rica e poderosa oportunidade, porque o nosso Senhor, nosso Deus é todo poderoso, majestoso, imbatível, tremendo e anda em cima do mar. Somente Ele é o Senhor do universo e de todas as coisas que está sobre Ele, no céu e na terra e todos os astros que nós somente conhecemos, uma galáxia bem próxima a nós. Quando digo nós humanos, aleluias, porque Jesus falou. E quando Ele fala, é pura verdade, porque Ele é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se for por Cristo. E quando Ele disse, está dito. Ele disse, eu irei e preparei outras moradas, mas enviarei o Espírito para que fique convosco e não ficarás sós. Eita Deus, imagina no grande dia, hein? Que festa será? Isso antigamente me assustava. Eita Deus, e hoje Deus me coloca na posição de menos susto. Irmão, Deus gosta de sinceridade. Eu não sei como, mas tem muitas pessoas que dizem que querem logo ir para o céu. Eu disse, não, toda a verdade e toda aleluias, a vontade daquele que domina, que está com o cetro na mão e que diz quando e como e onde, aleluias, e não há pressas, aleluias, porque Deus diz que não sai nenhum só, não cai uma estrelinha, uma fagulha de nada se não for com o consentimento dele. Então não adianta dando uma de superman, super homem, super cristão, porque Deus diz que não atua nessa religiosidade. Ele atua, nos esquadrinha o coração e atua na verdade. Amém? Deus ama a sinceridade. Quando se rasga para Ele, diz para Ele a tua pequenez e a tua impossibilidade, que diz, eu sou eu que possibilito, para que você saiba que eu sou teu Deus. Aleluias. Glorioso Deus, eterno Pai. Agradecemos que o Senhor está aqui conosco. E diante da tua presença nós colocamos do tamanho pequeno, porque o Senhor disse que é dos menores, o Senhor faz grande. O Senhor disse, vinde a mim os pequeninos, porque deles serão os reinos do céu. O Senhor gosta, Senhor, da humildade, do tamanho, do reconhecimento que somos, porque o Senhor coloca do tamanho maior do que nem mesmo compreendamos que podemos chegar, porque o Senhor abate soberbo, mas eleva os humilhados. Obrigado, Jesus. Aleluias. Já deu glória que ficou de pé hoje? Eu já dei um glória de maneira muito tímida hoje. Mas estamos dando aqui um glória a Deus, que o laço partiu e nós escapamos. Estamos aqui. Amém? Está com suas espadas aí? Eu estou com as minhas. E quando Deus fala, Ele fala e a gente não guarda, porque Ele envia que nós podemos falar. Nos envia para que podemos falar. Vou colocar aqui os meus óculos para a glória do nome de Jesus, que é um óculos novo. Glória a Deus. Que é assim que Deus faz, Ele cuida dos detalhes, Ele envia quem pode fazer a provisão. Ele que diz, olha, vai lá e abençoa esse servo. E glória a Deus por esta empresária. Eita, que fica aqui em Salvador, da Ótica Viu. Glória a Deus. Não é propaganda, irmãos. É porque Deus está mandando dizer. Eu não sei, eu nunca fiz. Quantas bênçãos aqui em secreto, mas Deus, quando fala, Ele fala e a gente obedece. Que esta mulher, serva do Deus Altíssimo, a empresária Lismara, ela tome posse do que Deus está dizendo para ela. E eu digo, eu agradeço a Deus pela vossa vida e gratidão por esta linda abençoada que foi Deus que te deu para que você me abençoasse. Ela disse que ouviu a ordem de Deus e ela obedeceu. Aleluias, para abençoar minha família com óculos novo. Graças a Deus. É assim que Deus faz. Amém? Deus está falando contigo. Ele está falando com você. Que você entenda o que está acontecendo. Porque essa que vos fala, que hoje está dando testemunho e agradecimento de que Ele cutucou, assim como Ele cutucou um rei, para que possa abençoar uma serva. Essa que vos fala adorava o inferno. Olha o que Deus faz. Tinha adoradores nas trevas, por engano, foi buscar. Não nasceu lá não, mas fui buscar quando a coisa arrochou. Aí fui buscar onde não tinha vida, tinha destruição. Mas Deus foi maravilhoso, me resgatou, me limpou,
Aquele charco de lodo ele foi tirando todas as lamas e colocando em lugar firme, na rocha do Eterno, toda limpinha. Oh, aleluia, Jesus. Graças te dou, meu eterno Pai. Aquele que anda sobre o mar, o imbatível, o invisível. Tudo que o Senhor fez, imutável, poderoso, tremendo, inconfundível, o perfume do mais perfume, dos vales do lírios. Aleluias, é Jesus, é esse mesmo que agora faz assim. É assim que ele faz. Amém? Graças a Deus, vamos para agora para a batalha, para que eu ouvir a palavra do Eterno. E Deus, quando fala, ele fala. Ele me trouxe para Ezequiel. Eu fico um pouco temorizada quando Deus traz a palavra de Ezequiel, porque não é muito fraca não, né, irmão? E a gente toma a nossa parte que nos cabe. Aleluias. Capítulo 31, vamos agora para a glória daquele que é o Rei da Glória. Diz assim, ó: e no primeiro dia do terceiro mês, Deus gosta que a gente estabeleça a honra, para que isso fortaleça aquelas vidas. Eu não vou explicar, mas Deus mandou falar e eu falei. Então, para estabelecer em você avivamento, para entender que eu sou teu Deus. Aleluias. E aí Deus vem assim como honra, para entregar, para dizer, viu, filha minha, que eu te vi? Rechecandarás. Aleluias. Viu, filho meu, que eu estou te vendo? E aí Deus, quando libera para falar, a gente fala. A gente lá entrega as honras aqui na terra, porque o que liga na terra liga no céu. Aleluias. Fortalece fé, levanta que está enfraquecido, direciona o caminho com a bússola para dizer, eita Jesus. Glória a Deus. Que diz assim 31. No primeiro dia do terceiro mês do 11º ano, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, aleluias. Ó filho do homem, diz aí a Faraó, eita Deus, o rei do Egito, e a todo o seu povo, a quem te assemelhas em tua grandezas. Eis que é a Síria, que era como o cedro do Líbano, de belos ramos, de densas folhagens e das grandes crescimentos, e a sua copa estava entre os ramos mais espaços. As águas ela fizeram crescer e o abismo tomou alto e suas correntes corria, aleluias, em torno de sua plantação. E seus ribeiros enviava as suas correntes todas as árvores do campo. Por isso se tornou a mais alta de que todas as árvores do campo. E recebeu muitos ramos, e seus ramos se alongaram, porque tinha muitas águas para se expandir. Forte. O cedro do Líbano. E eu só deixei isso por último. Falei assim, eu como essa árvore, eu sou ignorante, Jesus, tem que buscar. Cedro do Líbano, uma árvore culposa, muito grande quando chega na sua fase adulta. Aqui, pelas pesquisas, chega até 40 metros. Não sei, por isso que Deus manda, quando traz a oração, ainda manda o testemunho, ainda diz reconhecimento de honra. Olhe esta planta, que é assim que ela tá. Quando ela é logo nova, os seus primeiros 5 anos, 4, 5 anos, aleluias, ela atinge 1,5 metro de raiz, o cedro. E na superfície ela fica com 5 centímetros. Eu vou perguntar aqui, onde é 5 centímetros, gente? Aleluias. 5 centímetros é metade de um dedo indicador. Tá dependendo de que tamanho é o indicador da sua mão. Então Deus já tá dando aqui direção. Eu não sei que manta é esse que Deus tá mandando dizer o indicador e o tamanho do teu dedo. Eu não sei que dedo é o teu tamanho. Eu não sei que tamanho está o projeto da sua vida. Mas aqui tá dizendo que nos primeiros 5 anos permite ter um tamanho de 5 centímetros. Aleluias. Que possa ser analogia do dedo, eu disse do teu dedo indicador.
é do tamanho do teu projeto nos primeiros 4 anos. Aleluias. Esta árvore, ela comporta esse tamanho. Mas ao decorrer do tempo, olha, um tamanho assim e uma raiz de 1,5 m. Tu tá pegando aí? Eita glória. Mas quando ela chega lá na fase adulta, são 40 metros. E aí Deus está dizendo, olha aqui, Egito, eu tô falando para você, vou te fazer como fiz com a Síria, em tamanho, natureza e grandeza. Com quem você pensa que você chegou a esse tamanho, em natureza e grandeza, que nem a Síria? Assim vai ser com você. Porque a Síria era coberta pelo quê? Pelos rios Tigre, Eufrates. E a Síria tomou os domínios do Egito, uma expansão de território. E disse, eu vou fazer contigo o que eu fiz com ela. Eita Jesus. Porque ele foi dizendo as particularidades das características do Egito, que também era coberto com um rio grandioso. As margens dessas águas, então essa árvore do cedro crescia lindamente. Hoje Deus está dizendo que esse cedro, você esperou alguns tempos, não foi? 5 anos, Vai fazer 5 anos. E recebendo só águas para essa árvore crescer. E quando crescer, vai ser enorme. Eita, Deus está falando. É para tua vida, homem de negócio. É para tua vida, mulher empresária. Pega que Deus hoje te deu com vontade, Erechecandarás, que você fica desconfiadinha de caminhar pequeno. Caminhar pequeno é 5 centímetros para 1,5 m de raiz. Rechecandarás. Aleluia. Então não é hora de ficar andando de passos pequenininhos, não. Pequenininho só é o tamanho que está sobre, que é o tamanho do seu negócio. Mas a raiz, ela já está sendo, avançando a 1,5 m abaixo do solo. Eu tô o quê? Eu tô sustentando. Eu tô colocando essa raiz com força e profundidade para ficar firme. E esses 5 centímetros vai crescer. Eita, 5 anos, né? 4 a 5 anos para ter 5 centímetros. Eita glória. Mas a raiz está firme. E Deus foi com a palavra forte e pesada para que Ezequiel entregasse. Prepara aí, que eu vou descer a Seom, o Egito. Eita Jesus. Irmãos, foi uma frase que Deus colocou na minha cabeça. Onde o povo de Deus se instala, passa por lá, ou vive lá, mas é o povo de Deus que confessa o Senhor Jesus, que está debaixo das ordenanças do Senhor ali, pequena, errante, mas querendo ficar firme todo o tempo. Ele disse que por causa dos povo justo de Deus, essas nações, ela fica de pé. Eu disse, meu Deus, se o Egito era perverso, tinha seus deuses, a Síria, eu marquei aqui, para gente ter cuidado com o que faz, que nome coloca no estabelecimento, que nome coloca nos seus filhos, porque tudo, Deus com misericórdia, Ele nos tira da ignorância, mas Ele não impede que você vá pesquisar e saber que nome é esse que está botando na sua empresa, na sua loja, no seu, aleluia, no seu produto que você está aí, fazendo as impressões para colocar as etiquetas. Eu não sei porque Deus está falando essas coisas. Que tipo de semelhança é essa? Será que Deus quer que você coloque esse nome, que é o nome até de ervas, né, de plantas? Você já foi na profundeza saber quem era? Ou você escolheu, aleluia, o cedro? Eita glória! E aí Deus foi dizer assim, Senhor, se Egito, pensa nas barbáries, nos deuses, nas orgias que eles viviam, e na negação, a idolatria pelos mortos. E o Senhor disse que deixou eles serem abençoados como se fossem seus rios sem fim, que as águas do campo recebia longas e fluídicas regagens para dar grandes ramos. Grandes ramos, olha, tá falando de negócio. Grandes ramos significa o quê? Brotando mais ramificações, mais prosperidade. Grandes ramos. Nasce mais e grandes campos. E sendo banhado pelas águas, como assim era lá na Síria, que tinha suas águas que banhava o rio Tigre, assim o Egito tinha o seu rio.
Rio Jordão, todos os rios, a cerca, como do Moisés chegou, não foi para aquele grande rio, no sexto? Mas é assim eu vou fazer você, como eu fiz com a Síria. E aí eu fui me lembrando que a Síria tinha deuses. E um dos deuses se chamava Assur. E a Síria tinha como símbolo de sua nação um desses deuses. Oi, Deus está dizendo, avisos. E era meio alado como um sol. Olha que Deus não se agrada de idolatria dos elementos, que foi Ele que fez o céu e a terra e tudo que há nele, até fora dos astros. É Ele que no homem, no máximo, conhece a Via Láctea. Aleluias. E tinha uma flecha alada sobre esse sol, esse era o símbolo. Aí eu fui entendendo que foi dizendo que esse símbolo, ele tinha esse Deus, tinha sua esposa, a deusa, uma deusa lá chamada Nana. Eita. Que também é uma das deusas que era considerada o quê? De portais, de protetora, era padroeira da cidade. De Ur. Lembra de Ur? Que Deus falou, Abraão, sai da tua parentela, pega a tua esposa e segue que eu vou te levar. Te conduzirei aonde quer que eu vou levá-lo. Exatamente essas palavras. Mas sai da casa do teu pai, terá. Até aqui eu permiti você viver assim debaixo de dos deuses aqui. Mas você não se contaminava porque eu tenho grandes frutos para te entregar. O ramo era grande para Abraão. Os ramos eram grandes. E dessa promessa grande saiu Isaac. Isaac saiu Jacó. Eita Jesus, Jacó saiu José. Dentro da tribo inteira grandona de Jacó. O menor, né? Aleluias, glória a Deus, já está falando. E aí Deus foi dizendo para o meu coração, então é assim, Senhor, se a nação vai passar por tribulação, se o Senhor quiser, o Senhor esmague, leva a Seom, mas os seus ficam de pé. Eu percebo que o Senhor permitiu, aqui diz que eu te cresci, eu te dei ramos e águas abundantes, Egito. Eu entendi que Deus prospera nações ricas, que elas ficam cada vez mais ricas, porque tem povo dele, Deus dentro. Bom, é o manto que Deus me revelou. Eu sei que aqueles que procuram teologicamente as explicações para tudo possam até vir trazer outras analogias. Mas Deus me traz a palavra revelada. Assim como foi com a Síria. Deus permitiu, Terá não foi rico? Porque aqui o povo assírio tinha domínio por Nínive e uma das cidades até de expansionamento chegando ao Egito. Ele disse, olha, tu tá se ligando que eu fiz com a Síria, aquela, quem foi que é tão grandeza, semelhança como eu fiz você? Eu não acabei com ela? Assim será com você. Eita Jesus. Deus está dizendo, tem tempo difícil para nações. E essas nações que ramifica tanta, né, filhos e mais filhos de prosperidade, porque ela cresce em expansão, em negócios, em contatos, em contratos, em acordos internacionais. Ele disse, eu vou vir com minha mão. Eu deixei as águas desse lugar. Ela é tremenda. Oi, o Brasil, ele é tremendamente rico, né? Em riquezas naturais, onde muitas nações vão vir para cá com força, para querer tomar a força. Mas aí o nosso Deus diz que até a nossa salvação é tomada a força para o céu, né? Para o céu subir é tomada a força. Quer dizer com isso, todo dia tem luta. E não há vitória se não ter luta. Deus está dizendo, vai ter problemas com nações ricas, de ribeiros, de frutos e ramos. Mas por causa do meu povo, que tem povo ali meu, a você vai permanecer mais um tempo neste lugar que não vai vir sobre você. Deus está dizendo para essa nação, vai vir com vontade, mas Ele deixa a nação prosperar, nação enriquecer, porque tem povo dele orando, obediente a Ele.
Mas ele disse que está se cansando do que fizeram de muitas situações, do desagrado do Eterno. Eu não sei. Não é mensagem que a gente fica feliz, mas aqui trouxe mensagem que trouxe alegria. Trouxe direção quando falou do cedro. É para você. E está dizendo, mesmo em circunstâncias contrárias que o país vai atravessar, entre acordos, contratos, falas que tem que ser voltada atrás ou falas que tem que ser equada para a frente, o seu povo também vai estar sendo opresso. Mas Deus diz que sustenta essas nações só porque tem povo dele dentro. E foi assim por milênios, por anos, as terras do Egito, até chegar uma mão mais forte para castigar. Deus está dizendo, nações vai passar por castigo. Não é para a morte, é assim como eu fiz que ficasse para quê? Para apontar para o futuro e viver grandes coisas para voltar a quem? O tempo de Deus salvar. Deus quer salvar nações. E Deus está levantando já gerações, essas gerações, meninas e meninos, andando por nações, adorando, chegando em lugares longínquos de canoa, levando adoração e aquelas pessoas que estão lá de lá sofrida, esperando somente se encher de Deus para que esses ramos se multipliquem. Mesmo situação opressa, Deus está dizendo, para os meus eu estou trazendo. Porque eu também estou levando o povo meu para alcançar vidas, para serem, aleluia, salvas. Que Deus era plano de salvação. Quando Ezequiel abre a boca e fala, o rolo coloca dentro do teu estômago e vai falar. Porque era Deus querendo a promessa para entregar ao seu povo de salvação, que hoje Deus está conosco. Ele ressuscitou. Em lugares longínquos, levantando missionários e missionárias, levando palavra de salvação. E essa situação, você entendeu o que Deus quis dizer com castigos em nações, que é merecido. E a gente, por si só, vamos passar alguns apertinhos, mas não vamos ficar angrulhados. Vamos estar andando sobre a mágoa, sobre o mar, como Jesus disse, vem Pedro, pode vir, você vai andar aqui e a gente vai andar sobre as águas, onde no momento vai ser para alguns de muitas terrosos, mas para outros Deus vai nos abençoar, amém? E mesmo assim permanece de pé a nação, porque Deus tem propósito. Glorioso Deus, eterno Pai, bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar, Senhor, para a nossa nação. Senhor, o Senhor disse que aqui tem ribeiros grandes de águas fecundas e que o Senhor diz que está deixando, sim, as raízes se firmarem, ficarem sólidas como um cedro e vai chegar às alturas para aqueles que o Senhor entregou a palavra hoje, Jesus. Mas começa pequeno e trabalha pequeno, porque 5 centímetros só são os primeiros 4 ou 5 anos. E o Senhor diz, eu faço os meus milagres na hora e dia em que nação eu quiser. Mas as nações que continuar no mesmo sentido, eu castigo, para que possam ser salvas. Aleluias, amém? Graças a Deus, eu agradeço minha rica, poderosa oportunidade. O Senhor, nosso Deus, guardou os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, aleluias, a garganta e tudo que há em mim e tudo que há em ti. Apresente ao Senhor consagrado ao Eterno, o nosso Deus Todo-Poderoso. Deus, eu gostei. Eu sei que eu deixei isso pro final, era pra ser no início. Aleluia, mas Deus sabe todas as coisas. Deus, eu gostei. Faz um coraçãozinho pra Jesus. Vai agradecendo a Deus que Ele fez contigo hoje e o que Ele vai fazer de promessa, mandando só você caminhar. Que tudo caminha pequeno, tamanho, bem miudinho, mas é grande, as raízes já estão firmadas e ninguém mais arranca. Amém? A paz do Senhor, graças a Deus.